Olá, graça e paz a você. Venho compartilhar uma devocional hoje e eu quero aqui compartilhar com você, no decorrer dessa semana, alguns pontos importantes, algumas atitudes que Paulo nos chama a ter, nos incentiva a ter no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8. E no decorrer da semana eu quero trabalhar alguns pontos aqui com você, trazendo algumas lições fundamentais para a nossa vida. Nós precisamos atentar para que a gente viva bem como igreja, viva bem individualmente com o Senhor, para que a gente continue na jornada da fé, perseverantes na caminhada. E aqui o texto de hoje que eu quero compartilhar com você está registrado no versículo 5 do capítulo 2, que Paulo vai dizer assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha só que fantástico que Paulo vai dizer aqui. Ele vem de algumas recomendações para a igreja, no versículo 1 do capítulo 2, exortando a igreja, dizendo aos irmãos para eles lutarem pela unidade, para eles viverem em união, ter o mesmo modo de pensar, para que eles lutem contra si mesmos, contra todo sentimento egoísta, vaidoso, para que eles vivam em unidade, que eles lutem uns pelos outros. E aí ele chega trazendo um exemplo para esses irmãos. E quem é o exemplo que a gente deve seguir na vida cristã? Nós estamos vivendo a vida cristã. Quem é o exemplo? Quem é o modelo que eu e você devemos seguir nesta jornada de fé e de vida? Paulo ele vai começar no versículo 5 dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus. Então, Paulo vai trazer aqui na centralidade da vida cristã, Jesus. Ele vai dizer o seguinte: a maneira de você e eu pensarmos tem que ser uma maneira cristocêntrica. O meu e o teu pensamento deve ser o mesmo pensamento de Jesus. Tudo que nós fazemos em nossa vida, a maneira como nós vivemos, deve arremeter, ter como exemplo, buscar a semelhança de Jesus. Da mesma maneira como ele pensava e como ele agia, é a maneira como nós devemos pensar. Muitas vezes nós ocupamos os nossos pensamentos a vivermos e agirmos por nós mesmos e buscarmos nossas próprias vontades, preocupados com nossos próprios interesses. Paulo está trazendo a igreja, trazendo assim: tenham entre vocês, a igreja, vocês devem ter o mesmo modo de pensar de Jesus. No decorrer da semana nós vamos continuar falando sobre o que é pensar da mesma maneira de Cristo, como agir diante desse pensamento. Mas aqui para hoje e agora, é isso que eu quero deixar para você. Pense sobre hoje. Tenha o mesmo modo de pensar de Jesus. Talvez os seus pensamentos estão voltados a você, estão voltados às suas próprias vontades, estão voltados aos seus próprios desejos. Aqui Paulo está trazendo uma recomendação de Deus, dizendo assim: eu e você precisamos pensar como Jesus. Nós precisamos voltar os nossos pensamentos a Ele e que Ele seja o centro do nosso pensamento, daquilo que preenche a nossa mente e o nosso coração. Que a nossa mente e o coração estejam voltados a Jesus, que a gente pense como Ele, para que assim a gente viva bem e pratique a vontade de Deus e viva centrado em Cristo, pois este é o propósito de Deus para nós, vivermos nele, por Ele, para Ele, e que para Ele seja a glória eternamente. E amém. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.